Nós estamos estudando a lição 21 da nossa revista As Grandes Doutrinas da Graça, essa revista que aparece aí, né? Escrita pelo reverendo Leandro Antônio de Lima, nosso pastor ali na igreja de Santo Amaro. Este primeiro volume trata da bibliologia, da teontologia, da antropologia e da cristologia. Então, nós estamos estudando de forma sistemática aquilo que se encontra nas Escrituras. E quando falamos de teologia sistemática, sistematizar, ou seja, dividir assuntos que estão em todo o conteúdo bíblico, né, mas de uma forma mais organizada, pega todo esse assunto que está estendido na Bíblia e organiza ele para que fique fácil achar informações sobre determinado tema. Por exemplo, quando nós estudamos sobre cristologia, a Bíblia fala de Cristo do começo ao fim. A teologia sistemática pega tudo que é de Cristo e ela organiza de uma forma que o leitor possa saber aonde está escrito, como defender tal doutrina, como falar de tal assunto relacionado à cristologia de uma maneira mais sistemática. E também faremos isso nesta manhã, falando sobre o inimigo de nossas almas, que é o título da nossa lição 21, que se encontra na página 152 da nossa revista As Grandes Doutrinas da Graça. E dentro, como eu falei de teologia sistemática, esta matéria, então, na teologia sistemática, ela se encontra dentro da angelologia. Talvez muitos que estão nos assistindo não saibam disso, né? Mas Satanás e os demônios são anjos. Sim, eles eram anjos bons, né, que se tornaram anjos maus. Quando, nós vamos ver isso, quando Satanás cai, né, quando o anjo bom cai e se torna um adversário, leva consigo uma terça parte do céu, dos anjos, né, e se transforma então em anjos caídos. Então a teologia sistemática ela estuda sobre os anjos de forma mais ampla, e de forma mais sistemática, anjos bons, anjos eleitos, que a nomenclatura é essa, anjos eleitos, e para os demônios e Satanás se classifica como anjos caídos, né? Mais especificamente, alguns seminários e alguns cursos teológicos, mais especificamente, trata da pessoa de Satanás, né? Ou dentro da angelologia, anjos bons, anjos caídos. E para falar de Satanás, usa-se um termo que é mais específico para a pessoa de Satanás, chamado de satanologia ou demonologia. Tá? São para especificar que só vai ser tratado assuntos pertinentes à pessoa de Satanás. Como nós faremos hoje? Vamos ver características do nosso inimigo, falar um pouquinho sobre a queda, como ele atua, qual é a esfera de ação dele, né? Os métodos que ele possui e como nós faremos para vencê-lo, como a Bíblia nos orienta para vencê-lo, né? Com isso, dito isso, precisamos entender, e aí está no nosso primeiro slide, precisamos entender que uma das grandes armas de Satanás é o extremismo, né? O extremismo. E quando nós falamos de extremismo, estamos afirmando, dizendo que tem dois tipos de crenças, que são extremas, antagônicas, né? E há esta polarização, tanto de um lado, né? Pessoas que acreditam nesse extremo e pessoas que vão por esse extremo aqui. Então, há pessoas que negam veementemente, radicalmente, a existência de Satanás, existência do diabo. Especificamente, uma parte da teologia liberal, muitos teólogos liberais, não creem na atuação, ou não creem na existência do diabo, né? Não creem que o diabo é uma pessoa, né? Não creem que o diabo ele existe como alguém, né? Como um ser, mas que o diabo é uma ausência do bem, que o diabo é um ser, né? Desculpa, não é um ser, é uma ação má do homem, e a Bíblia, quando fala de diabo, ela está
figurando uma ação má, né? Não existe, então, diabo. Bom, ao fazer isso, essas pessoas, elas dão todo o espaço para que o diabo atue, né? O que acontece? Eu lembrando, quando eu estava estudando aqui, estava lembrando de um filme, não me recordo o nome dele agora, mas é um filme de ação, né? Sobre o fim do, o nome do filme era Fim do Mundo, se não me falha a memória. E nesse filme, a pessoa, o artista que representava, o ator que representava Satanás, ele soltou uma frase que foi muito emblemática, muito curiosa, né? Que se encaixa bem nisso que nós estamos falando. O nome do filme era Fim dos Dias, tá? Fim dos Dias. Com Arnold Schwarzenegger, né? Era o ator principal. E o Gabriel Byrne era a pessoa que fazia o papel do Satanás. E ele diz assim: o que eu mais gosto no ser humano é que eles não creem que eu existo. Essa era a frase do filme do artista que representava ali a pessoa de Satanás, representava Satanás. O que eu mais gosto nas pessoas, no ser humano, é que eles não creem que eu existo. Com isso, esta não crença que Satanás existe, que ele é uma pessoa, abre-se um campo de atuação para que ele possa agir sem que a pessoa atribua a ele aquele feito. Então, quando acontece algo provindo de Satanás, as pessoas, aqueles que não creem na existência de Satanás, vão atribuir a pessoa, vão atribuir a própria pessoa, vão atribuir ao acaso, à falta de sorte e outras coisas mais, né? Então, quando elas fazem isso, dão todo espaço para que ele possa agir sem ser notado. E quando nós somos atacados de surpresa, então temos pouca chance de vencer. É como se nós não nos preparássemos para um enfrentamento, e quando esse enfrentamento vem, nós não sabemos como nos defender, porque nós não esperávamos aquele enfrentamento. Mas, por outro lado, há um outro radicalismo, há um outro extremismo também, que são pessoas que atribuem tudo, né, ou colocam tudo na conta do diabo. Então, tudo para eles é o diabo. Tudo, né? Perdeu a chave em casa, é o diabo. O carro não quer ligar, é o diabo. Está viajando, furou um pneu do carro, ou deu um problema no motor, já vai lá, coloca a mão no capô ou no pneu e já ora, repreendendo toda a legião de demônio. Alguém ficou doente? É o diabo, né? Problemas como nós estamos vivendo hoje no Brasil, tanto na esfera da saúde quanto na política, é o diabo. Então, tudo as pessoas colocam na conta do diabo, como se todas as ações, né, fosse regida, fosse orquestrada pelo diabo. Nós sabemos que não é bem assim, pelo que as Escrituras nos dizem. Esses crentes, eles dão mais atenção ao diabo, como coloca bem aqui do Leandro, do que propriamente a pessoa bendita de Deus. Então, elas dão tanta ênfase para as ações do diabo que acabam diminuindo ou reduzindo, então, a ação do nosso Deus, tá? E esta é uma grande arma de Satanás, né? Uma grande arma de Satanás. Essa hipervalorização de suas ações ou a negativa, né, de que ele realmente existe, tá? Deixa eu só acertar aqui os ponteiros. Então, para iniciarmos aqui, feito essas considerações, para iniciarmos um pequeno resumo bíblico histórico sobre a pessoa de Satanás. Satanás, então, como eu disse na introdução, foi um anjo bom que pecou e perdeu o seu privilégio de servir a Deus. Nós vamos falar um pouco disso ainda mais à frente. Ele foi criado igual a todos os anjos
também é um ser espiritual, criado com juízo moral e com alta inteligência, mas sem corpo físico. Então, podemos definir, e também podemos definir dentro dessa linha que Satanás é, os demônios da mesma maneira, tá? Os demônios são anjos maus que pecaram contra Deus e que agora operam continuamente no mundo, tá? Então, dito isso, feito essa pequena análise do que a Bíblia diz sobre quem é, qual a natureza de Satanás, ele é um ser espiritual, dotado de faculdade mental, né? Ou seja, capacidade de entender o que é bom e o que é ruim, né? Ele é uma pessoa, de fato, tem todos os atributos que uma pessoa tem. Era um anjo que servia a Deus, era um anjo bom, mas que caiu e se tornou um adversário, um opositor a Deus. Então, feito isso, nós precisamos entender as características, um pouco mais dessas características. Então, quando ouvimos o nome Satanás, precisamos entender o que significa isso, né? Satanás, então, é o nome pessoal daquele que rege os demônios, os anjos caídos. Ele é mencionado, isso ao longo da Bíblia, então, isso que é o bom da teologia sistemática, ela pega todo o conteúdo espalhado nas Escrituras e sistematiza para que nós possamos entender. Então, este nome é mencionado em Jó. Você que está acompanhando aí a quarentena de Jó, tem ouvido bem, principalmente nos primeiros capítulos, né, esta menção sobre a pessoa de Satanás. Então, é mencionado lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, onde diz que os anjos vieram se apresentar perante o Senhor e com eles Satanás. E depois isso se repete em Jó, capítulo 1, versículo 7, 2, 7, né? E nesse capítulo, o inimigo aparece ao Senhor e nos dá a entender que ele desafia Deus, né? Topa um desafio com Deus para que se prove Jó. E Deus permite assim que faça. Melhores informações lá no estudo sobre Jó com o reverendo Daniel Santos. Então, também, né, semelhantemente, Satanás aparece de novo ali no final da vida do rei Davi, né? Olha o que diz lá em 1 Crônicas 21:1. Satanás levantou-se contra Israel e levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Então ali diz claramente que foi Satanás. Além disso, Zacarias teve uma visão do sumo sacerdote Josué diante do Senhor, do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita para acusá-lo. Está lá em Zacarias capítulo 3, versículo 1. O nome Satanás, então, é uma palavra hebraica, né, que vai derivar ali, Satã, que vai significar adversário, né, ou opositor. O Novo Testamento usa o nome Satanás, tomando simplesmente do Antigo Testamento. Assim, Jesus, em sua tentação no deserto, fala a Satanás, dizendo diretamente, retira-te, Satanás, né? E no Novo Testamento, uma expressão que vai ser usada, ou o nome que vai ser usado para Satanás também é a palavra diabo, né? Diabo. E Jesus, então ele usa esse termo hebraico para se referir ao inimigo, lá em Mateus capítulo 4, versículo 10, quando ele diz, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, né? Bom, a Bíblia usa outros nomes ainda para se referir ao inimigo de nossas almas. Ele é chamado de diabo somente no Novo Testamento, tá? Isso é um detalhe muito importante, você que está nos vendo aí, muito importante. O inimigo de nossas almas só é chamado de diabo no Novo Testamento, tá? E aqui algumas passagens, por exemplo, Mateus 4, versículo 1, Mateus 13, versículo 39, Mateus 25, versículo 41, Apocalipse 12, 9, Apocalipse 20, 2. Então ele é chamado de diabo nesses textos. Também o inimigo é chamado de serpente, né? Gênesis 3, versículo 1, 14, 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, Apocalipse, versículo 12, capítulo 12, versículo 9, capítulo 20, versículo 2. Também é chamado o inimigo de Belzebu. Isso está lá em Mateus, capítulo 10, versículo 25, capítulo 12, versículos 24 e 27, e Lucas 11, 5 e 15.
Também o inimigo é conhecido como o príncipe deste mundo. João 12, 31, 14, 30, 16, 1 ou 16, 11. Ele é conhecido também como o príncipe do poder do ar. Efésios capítulo 2, versículo 2. Ou maligno. Mateus 13, 19 e 1 João 2, 13. Quando Jesus, então, diz a Pedro, lá em Mateus 16, 23, Jesus diz a Pedro, para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens, né? Ele, que a tentativa de Pedro de tentar preservá-lo daquilo que viria, do sofrimento, da agonia, de todo o sofrimento que Cristo ia passar, é realmente uma tentativa de impedir Jesus de obedecer o plano divino, obedecer o plano do seu Pai. Jesus percebe que essa oposição não vem somente de Pedro, não vem de Pedro, né? Mas, em última instância, mas a razão daquilo estar ocorrendo é uma ação de Satanás, tá? Não somente o lado carnal de Pedro, mas tem uma ação por trás aí, legítima e fortíssima da pessoa de Satanás, tá? Então, o inimigo de nossas almas, ele atua, né? Ele tem características muito fortes, detalhadas nas Escrituras, né? E a Bíblia nos dá essas características dele. Então, precisamos entender que esse é o segredo, né? Que o segredo para se conhecer bem o inimigo é primeiro conhecer bem a Deus. Isso é muito interessante, né? Alguns tempos atrás, ou alguns anos atrás, nós somos assim inundados de literatura sobre a pessoa de Satanás. Você ia nas livrarias, lá na Conde de Sarzedas, né? E as livrarias estavam lotadas de livros sobre a pessoa de Satanás, falando sobre Satanás, falando sobre os demônios. Alguns testemunhos, né? De pessoas que falavam somente da atuação de Satanás, ou quem não conhece livros, né, como Divinas Revelações do Inferno, parte 1, 2, 3, né, ou testemunhos de pessoas que foram arrebatadas ao inferno e viram o diabo, tudo, né, aquela coisa. Então, quando você vai conversar com essas pessoas, elas têm muitas informações sobre a pessoa de Satanás, mas pouco sobre Deus. Sabem tudo sobre o diabo, mas nada sobre Deus. Então, o segredo para se vencer o inimigo, ou para conhecer o inimigo, primeiro temos que conhecer a Deus. Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? Ele é aquele tiozão espiritual ou celestial, né? Quando a gente precisa de alguma coisa, a gente vai lá e fala: ô tio, me abençoa aí, né? Deus precisa ser reconhecido da maneira que ele é, né? Nós precisamos reconhecer Deus da maneira que ele é. Quem é Deus? Precisamos estar bem informados da pessoa de Deus, porque só poderemos vencer o inimigo, só poderemos conhecer as características do nosso inimigo se conhecermos a Deus, tá? Porque aí, por que eu estou dizendo isso? Talvez você fique perguntando assim, mas o que tem a ver isso? Tem muito a ver. Vamos lá. Se você conhece a Deus, de fato, você vai conhecer os atributos de Deus. Nós já estudamos sobre isso na lição, os atributos de Deus. Nós vamos ver uma categoria de atributos, a qual teólogos como Wayne Grudem, ele classifica de atributos não comunicáveis de Deus. Então, quando você estuda sobre a pessoa de Deus, você vai conhecer os atributos incomunicáveis de Deus, que é todo o poder, todo o conhecimento, né? Ele é onipresente, ele pode estar em qualquer lugar ao mesmo tempo. Quando você estuda sobre isso, né, você vai saber que isso só se encontra em Deus. E aí você vai falar, peraí, então se isso só se encontra em Deus, então não se encontra em mais ninguém. E mais ninguém se coloca aí também Satanás. Então Satanás também não conhece isso. Satanás não tem esta capacidade que Deus tem, porque esses atributos só são de Deus. Então Satanás não é eterno,
não lê a sua mente, Satanás não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e Satanás não tem poder, todo o poder. Satanás não é alguém que cria coisas. Então, Satanás não tem essas ações, porque isso só pode estar em Deus. Viu como é importante você conhecer a Deus? Né? Porque aí você vai conhecer como que atua Satanás, as características dele, vai saber também conhecer sobre as demais coisas. Bom, dito isso, precisamos entender um pouquinho sobre a queda, como que se deu a queda de Satanás, como que isso aconteceu, né? Voltando um pouquinho ainda sobre a pessoa de Satanás, né, e aí nós vamos já emendar na queda. Satanás, então, sendo o adversário, o opositor, né, ele foi o grande líder da rebelião que arrastou uma terça parte dos anjos de Deus para as trevas, quando eles se rebelaram contra Deus. Só que, curiosamente, eu te disse, já apresentamos aqui, né, se você voltar no slide anterior, você vai ver, né, ali ó, a Bíblia dá pelo menos aqui vários nomes para o inimigo. Satanás, diabo, Beuzebu, serpente, príncipe deste mundo, príncipe do poder do ar, maligno e mais uma outra gama de nomes. Mas o curioso, né, o curioso é que o nome mais conhecido do inimigo é justamente um que a Bíblia não dá a ele, que é Lúcifer. Você já ouviu se dizer que Satanás, o nome dele é Lúcifer, né? Porque ele é o anjo de luz lá que está inscrito, né, em Isaías 14, né, em Ezequiel 28. Você já ouviu isso de certo? Falando, não, é Lúcifer o nome do diabo. Não. Este nome que se deu a ele, a Bíblia não dá a ele. Porque o texto não diz que o nome dele é Lúcifer. Isto se deu por um erro de tradução da Vulgata Latina, a Bíblia usada pela Igreja Católica Romana, traduzida pelo Jerônimo. Quando São Jerônimo traduz a Bíblia para o latim, então ele pega essa expressão, né, no hebraico, Helel, e traduz ela como Lúcifer. Mas a tradução correta para essa palavra é portador de luz, né? Então, quando você pega lá Isaías 14:1, convido você a abrir a Bíblia aí, 14 e 12, Isaías 14:12. Porque é um texto que se atribui aí à pessoa de Satanás. Então, vamos ver isso que diz lá. Diz assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Então, a palavra aqui não é, a palavra aqui é a palavra Helel, né? E ela não significa Lúcifer, tá? Ela significa o que está no texto, né? Estrela da manhã, filha da alva, né? No caso aqui, não é a pessoa de Satanás, tá? E olha que interessante aí o que diz alguns pais da igreja. Tertuliano, comentando sobre esse texto de Isaías 14, ele disse, olha o que ele diz aí: isto deve significar o diabo. Orígenes também prontamente identificou Lúcifer como Satanás. O livro Paraíso Perdido de John Milton contribui para a disseminação dessa tradução, né? Cidade corte do infernal tirano, que Lúcifer foi chamado outrora por se assemelhar da tarde à estrela. Então, baseado nessas informações, Jerônimo, então, quando vai traduzir a Bíblia, né, para o latim, que seria conhecido como Vulgata, a língua vulgar, a língua popular, ele traduz, então, como Lúcifer, tá? Mas não encontramos isso no texto, né? Não se encontra isso no texto, encontra-se estrela da manhã. Curiosamente, isso nós iremos estudar mais à frente, né? Não hoje, mas em outra oportunidade. Curiosamente, Jesus Cristo também é chamado de estrela da manhã. Então nós teremos um problema aqui muito complicado para se resolver,
como que a mesma palavra se atribui ao diabo e a Jesus, né? Mas mais à frente discutiremos isso. O fato aqui é que o texto de Isaías 14 não pode ser traduzido como Lúcifer, tá? Portanto, o diabo, o inimigo de nossas almas, o nome dele é diabo, Satanás, serpente, o dragão, ele é conhecido como príncipe da potestade do ar, né? Príncipe deste mundo, não como Lúcifer, tá? Então, se você aí que gosta daquela série do Netflix, Lúcifer, e está acompanhando e achando que é o diabo mesmo, lá na série ele pode ser, mas está com o nome errado, né? O nome não deveria ser Lúcifer, deveria ser outro, porque Lúcifer não é o nome do inimigo de nossas almas. Para melhor informação sobre isso, eu aconselho você a procurar no YouTube uma pregação, um sermão do reverendo Leandro Lima, sobre esse texto, esse tema. Lúcifer não é Satanás. Lá tem a pregação completa, ele explicando detalhadamente, né, sobre o porquê que Satanás, o inimigo de nossas almas, o nome dele não é Lúcifer. Tá? Bom, para a gente entender um pouquinho a queda, como que se deu a queda de Satanás, porque muita especulação tem sobre a queda, inclusive deste texto de Isaías 14 e do texto de Ezequiel 28, que se atribui à queda de Satanás. Tá? De novo, né, fazendo um estudo exegético, usando uma hermenêutica mais coerente, quando você vai para esses dois textos não podem estar falando da pessoa de Satanás. Embora se entenda que quem está agindo por trás desses reis, ou desses é sim Satanás. Mas não podemos atribuir 100% esse texto à pessoa de Satanás. Mas a gente precisa entender, então, como se deu a queda de Satanás? Porque muita especulação tem. Ele quis ser igual a Deus. Ele era o regente do coral do céu e ele ficou, então, soberbo com aquilo, se sentiu a última bolacha do pacote, se sentiu o melhor, né? Alguns chegam a contar situações esdrúxulas, né? Como que Satanás, né, se olhava e se envaidecia pela sua beleza, porque diz o texto, né, baseado no Ezequiel 28, que havia uma beleza única nele, jamais vista. Então ele olhava e dizia, eu sou bonito, eu sou forte, eu sou inteligente, eu deveria ser Deus. Né? Muitas coisas se falam sobre isso, mas como entender então a queda? O texto que mais nos ajuda nisso é o texto de 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6, onde Paulo vai dizer assim, um conselho aos obreiros, né? Ou um conselho aos diáconos: não seja neófito, ou seja, não seja novo na fé, né? A palavra neófito aqui é novo na fé. Não seja neófito para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo, né? Paulo está dizendo aqui, né, não seja, Timóteo, fale para esses diáconos, para esses oficiais, que eles não sejam, não escolha para oficiais, para diáconos, para oficiais da igreja, não escolha pessoas novas na fé. Por quê? Porque o novo na fé, ele pode se ensoberbecer. E aí ele pode cair na mesma condenação do diabo, que se ensoberbeceu, ficou soberbo, né? Achou que era muito mais do que era, né? Achou que podia muito mais do que ele podia. Então, o texto nos ajuda a entender que o problema do diabo foi a soberba do seu coração, né? Satanás, ele originou esse tipo de pecado, né? Satanás, ele pecou, então, antes dos seres humanos terem caído, foi antes do pecado de Adão e de Eva. Isso é evidente, né, nas escrituras, porque depois ele mesmo vai tentar Eva, né, no mesmo pecado que ele caiu. A Bíblia diz que ele é pecador desde o princípio, né, ele é homicida, ele mata, né, as pessoas desde o começo, e ele é mentiroso e pai da mentira, né? Igualmente o diabo,
e ele diz que, igualmente, que o diabo vem pecando desde o princípio. Então, o alerta para nós aqui sobre a queda é, como foi que se deu a queda? Satanás ficou soberbo, e por isso ele caiu. Porque o texto de Ezequiel vai dizer assim, né, embora, de novo, não é uma aplicação, não podemos dizer que essa aplicação se dá à pessoa de Satanás, mas podemos aí ver alguns resquícios da queda ali. Diz que no seu coração ele desejou ser igual a Deus, né? Ele diz: colocarei o meu trono e me assentarei nas alturas e serei semelhante ao Altíssimo, né? Então Satanás se ensoberbeceu, criou soberba no seu coração e acabou então caindo, né? Caindo. Alguns vão dizer que aquele texto de Jesus dizendo, no Evangelho de Mateus, dizendo que ele viu Satanás cair como um raio, se atribui a isso, né? A essa queda, esse lançamento do diabo terra abaixo. Tá? Bom, qual é a esfera de ação dele? Aonde é que Satanás atua? Né? Qual é o campo de atuação de Satanás? Satanás, então, é uma figura muito divertida na Bíblia. Né? A palavra Satã significa, de novo, no hebraico, acusador ou opositor. Ela aparece em Jó, né? E uma forma muito curiosa como ela aparece em Jó. Né? Satanás aparece diante de Deus. Aparece diante de Deus. Como diz o reverendo Daniel Santos, nós não temos explicação para tudo, não sabemos o porquê que Satanás se apresenta perante Deus, com os anjos de Deus, com os filhos de Deus. O texto é bem claro, quando os filhos de Deus se apresentaram perante o Senhor, estavam com eles Satanás. O porquê que Satanás aparece ali, nós não temos essa explicação, né? Mas ele aparece ali como sendo um promotor celestial. Interessante que ele tem permissão, ou tinha permissão, ou direito de entrar no céu, de ir e vir livremente, dialogar com Deus, porque ele faz isso mais de uma vez, né? Tanto no Velho quanto no Novo Testamento, porque se vocês lembrarem, quando Pedro está falando com Jesus, Jesus diz: Pedro, Satanás me pediu para peneirar a sua vida e eu intercedi por você. Satanás pediu para peneirar a sua vida e eu intercedi por você. Então significa que, de alguma forma que nós não sabemos, Satanás tinha um acesso de entrar e sair no céu. Isso está lá em Jó, capítulo 1, versículo 6. Um dia em que os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, veio também Satanás com eles. Mas a grande pergunta para nós é, então onde é que ele atua hoje? No céu? Ou ele está no inferno? Como pintou, né, na época medieval, no período medieval, a igreja católica pintou o inferno, né? Esse inferno que nós conhecemos da maneira que está na figura aí, com fogo, com diabo vermelho, com chifre, com cauda, com tridente, isto é uma invenção da Idade Média, tá? Dos pintores da Idade Média. A Bíblia não descreve o diabo como alguém com chifre, com cauda, com tridente na mão, cuspindo fogo pela boca, e nem o inferno dessa maneira que se pinta aí. Ela diz que o inferno, inclusive, será condenado, não é a condenação última, porque, inclusive, o inferno será lançado no lago de fogo ardente. Não sabemos que tipo de coisa é isso. Mas qual é a esfera de ação de Satanás? Onde é que Satanás atua? Né? Aonde é que ele age? De que forma, né, ele age? Olha que interessante, na nossa página 154, o reverendo Leandro ele coloca assim, que é bem interessante. No segundo parágrafo, tá? Porque no primeiro parágrafo ele vai falar que Satanás se revolta contra Deus e junto com os anjos eles são expulsos do céu, né? E também é uma referência lá em Apocalipse 12, de novo vai dizer que o dragão, a antiga serpente, foi expulso, foi atirado da terra junto com os anjos, com seus anjos caídos, né? Embora seja de uma forma simbólica, é possível a gente compreender pelo Apocalipse ali que Satanás foi expulso do céu e que está na terra, agindo com uma fúria muito grande. Bom,
Aí ele coloca no segundo parágrafo, que é o que eu queria dizer aqui. Por ora, é importante entender que, segundo a Bíblia, Satanás e seus anjos estão na terra. Eles não estão nem no céu e nem no inferno. As figuras mitológicas que descrevem o diabo como sendo o chefe do inferno, que atormenta as almas dos perdidos, não são bíblicas. Tanto o céu quanto o inferno estão sob o controle de Deus, pois o inferno é o lugar de punição. O diabo só será lançado no lago de fogo, que é o inferno definitivo, após a segunda vinda de Jesus. Então, eu achei muito interessante porque nos ajuda a entender um pouquinho. Satanás foi expulso do céu, conforme diz Apocalipse capítulo 12, uma forma figurada. Então ele não está no céu, não está no inferno, porque o inferno é um local de punição, onde aqueles que se rebelam contra Deus são punidos. Né? Satanás só irá para o lago de fogo eterno após a segunda vinda de Cristo. Então Satanás atua na terra. Atua na terra, agindo de uma forma violenta, uma forma brutal, né? Contra a igreja e contra os eleitos de Deus. Dito isso, precisamos entender, então, se ele atua aqui na terra, né, eu estou correndo perigo. Então, se ele atua aqui na terra, ele atua no meu campo de vivência. Então, Satanás atua aonde eu estou. Eu preciso conhecer, então, os seus métodos. Quais são os métodos que Satanás usa? E curioso que, antes de falar dos métodos dele, é que o apóstolo Pedro nos dá um conselho, né? Na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, Pedro diz para a gente ser sóbrio, vigilante, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando a quem tragar. Tá? Entender que ele atua na terra e ele está ao nosso derredor, né, como um leão rugindo procurando alguém, tá, para tragar. É isso que diz lá. Então, a Bíblia explica, assim, não muito, a Bíblia explica muito pouco sobre a mecânica da tentação ou da ação do diabo. Por quê? A preocupação na Bíblia é falar sobre Deus, é falar sobre a pessoa de Cristo, é falar sobre a ação de Jesus Cristo, né? Enviado por Deus para redimir o mundo, para salvar a humanidade e para redimir o homem caído. É essa a atuação da Bíblia e exaltar a pessoa de Cristo. Então, a Bíblia fala muito pouco sobre essa mecânica da tentação, como esses métodos que Satanás atua. Mas podemos olhar para alguns textos, né, como, por exemplo, os textos de Tiago, capítulo 1, versículos 13 a 27. Apareceu 270 aí, mas não tem 270 versículos, tá? Capítulo 1, versículos 13 a 27, no lugar do 0 seria um fechamento aí do parênteses, tá? Eu ia falar colchetes, porque no original estava colchetes, mas é parênteses. Então, não é nem colchetes, nem 0, é parênteses, tá? Fecha o parênteses no lugar do 0 aí. Então, capítulo 1, versículos 13 a 27, são os detalhes, ou é o texto que nós temos mais detalhes, né? Ou está de uma forma mais detalhada, né? E esta forma apresenta como é o modus operandi da tentação, né? E aqui nesse texto parece ter sido destinados a reafirmar pelo menos 3 coisas aí: que a origem do mal não pode ser atribuída a Deus, né? O primeiro ponto é isso, né? Não pode, embora Deus esteja no controle de tudo, né? E esse controle de tudo é controle de tudo mesmo, né? A ponto de Lutero dizer que Satanás é um cão numa corrente e quem segura a corrente é Deus. Ou seja, Lutero diz que o diabo é o diabo de Deus. O diabo só atua diante da vontade do Senhor. O diabo não tem ação livre, tá? Mas não faz de Deus o autor do mal, ou não podemos atribuir a origem do mal moral a Deus. Tá? Nós já estudamos sobre isso, tá? Voltaremos a falar sobre isso também, mas por hora entender isso, tá? Que o mal moral não pode ser atribuído à pessoa de Deus. Segundo ponto que esse texto nos ajuda a entender é que não existe desculpa às pessoas quando elas caem em tentação ou quando elas caem nas armadilhas do inimigo, pois elas seguem a sua própria inclinação, a inclinação da carne,
E em terceiro ponto, o terceiro ponto aqui é isso. Aliás, eu pulei um ponto. Esse texto nos ensina que existe uma pecaminosidade, né, nata no ser humano, tá? Essa concupiscência, ela é latente em cada pessoa. E por fim, o que eu tinha dito, né, que eu pulei que nesse texto não existe desculpa para as pessoas que caem nas armadilhas do inimigo, porque elas seguem a própria inclinação da sua carne, tá? Ela cai na sua própria concupiscência. Então, a Bíblia, ela não vai dar muitos detalhes sobre os métodos do inimigo, embora tenha, mas não vai dar, porque parece que em muitos textos a Bíblia se silencia e não deixa nem o próprio Satanás ser mencionado ou responsabilizado pela transformação da tentação em pecado, tá? Lançando esse chamado à nossa responsabilidade individual. Então, como é que Satanás atua? Qual o método dele, né? Qual o método que ele atua na humanidade ou nos eleitos de Deus? Na revista, né? Interessante aqui, na página 156, tá? Algumas coisas que Satanás faz, né? Eu achei muito interessante isso aqui. Ela vai dizer aqui, por exemplo, no segundo parágrafo da página 156, é dito que ele pode manipular eventos físicos. 2 Tessalonicenses 2, Jó 1:11. Né? A Bíblia dá esse entendimento que Satanás pode manipular eventos físicos. Pode sugerir pensamentos errados na nossa mente, ele pode infiltrar pensamentos no ser humano. Mateus 4, versículo 3. Satanás pode causar doenças, Lucas 13, né? Pode cegar os incrédulos, 2 Coríntios capítulo 4, pode causar sofrimento, Atos 10, 38, pode induzir a pessoa à queda, 1 Tessalonicenses 3, 5, pode iludir os homens, 2 Timóteo 2, 26, pode roubar a palavra semeada, Marcos 4, 15, impedir e resistir os servos de Deus, 1 Tessalonicenses 2, 18, Zacarias 3, 1. E pode até possuir o corpo dos homens, João 13, 27. Então, são alguns métodos das ações ou de como Satanás atua, tá? Ou como ele age na nossa vida, tá? Feito isso, conhecendo o inimigo, as suas características, conhecendo um pouco como se deu a queda, aonde é que ele atua, né? E conhecendo os seus métodos, a pergunta é: como eu venço esse inimigo? Como é que eu vou vencê-lo, né? Antes de entrarmos no ponto-chave aqui de como vencer o inimigo, precisamos entender historicamente, né, o que os pensadores falaram acerca dessa grande batalha, né? Os grandes pais e mestres da igreja sempre reconheceram que Cristo derrotou definitivamente Satanás em sua primeira vinda, tá? Isso é algo que está claro na Bíblia, e a gente também entende assim. Eu aconselho aqui a leitura, para melhor informação desse tema, um livro do reverendo Leandro Lima, A Grande Batalha Escatológica, onde vai narrar a vitória de Cristo sobre Satanás. Satanás, ele é um ser já condenado, só falta cumprir a sua pena. Já está sentenciado, né? Já foi dada a sentença dele, né? Já ganhou o tempo de prisão. Satanás foi condenado à prisão perpétua, tá? Então ele é uma espécie de político aqui que é condenado, né? E não cumpre ainda, mas vai cumprir. Já está decretado, não tem como mudar essa situação. E Satanás também aconteceu isso com ele. Ele ganhou prisão perpétua. Está condenado a viver eternamente, né, no lago de fogo. Satanás já é um personagem derrotado, julgado e condenado. Irineu, ele dizia sobre esse tema, ele dizia assim: a palavra de Deus, o Criador de todas as coisas, conquistando-o por meio da natureza humana e mostrando-lhe ser um apóstata,
colocou-o sob o poder dos homens, pois ele diz: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e em toda a força do inimigo, para que assim como ele obteve poder sobre o homem pela apostasia, assim novamente sua apostasia pode ser privada de poder por meio do homem retornando a Deus. Irineu diz que Satanás foi vencido e foi colocado, a vitória sobre Satanás foi tão grande, e para Satanás tão humilhante, que o próprio Deus colocou este apóstata sobre o poder do homem. Agora, nós, os seres humanos, podemos vencer o inimigo, podemos resisti-los, podemos pisar sobre ele, né? E o texto de Lucas 10, Jesus dá poder aos seus discípulos de vencerem o inimigo, né? Pisar nas serpentes ali, né? Isso aqui fala o campo de ação. Nenhum campo de ação espiritual pode vencer a igreja de Cristo, nada que Satanás faça possa nos vencer. Porque aquele que impedia a ação do evangelho não pode mais. Aquele que impedia que o evangelho fosse transmitido às nações, agora ele não pode mais, porque ele foi vencido, e agora o evangelho pode ser transmitido a todas as nações. Agostinho de Hipona, ele concordava, né, com isso que foi dito por Irineu. Ele diz isso, Agostinho: o diabo foi conquistado pelo prêmio de sua vitória. O diabo pulou de alegria quando seduziu o primeiro homem e lançou-lhe a morte. Ao seduzir o primeiro homem, ele lhe assassinou. Ao matar o último homem, ele perdeu o primeiro da sua armadilha, né? No caso, o homem. A vitória do nosso Senhor Jesus Cristo chegou quando ele ressuscitou e ascendeu ao céu. Então foi cumprido o que houve quando o Apocalipse está sendo lido. O leão da tribo de Judá venceu, Apocalipse 5:5. O diabo foi vencido, ele pegou, por assim dizer, a isca na ratoeira. Ele regozijou-se na morte, pensando ser ele o comandante da morte. Mas aquilo que causou sua alegria colocou a isca diante dele. A cruz foi a ratoeira do diabo. A isca que atraiu foi a morte do Senhor. Eu achei esse texto de Agostinho fantástico, que Agostinho diz assim, resumindo, né? Deus não se desesperou quando o diabo fez festa, quando venceu o primeiro homem, quando fez o primeiro homem pecar. O diabo se alegrou, fez festa, pulou, né? Festejou a noite inteira, convidou os demoniados todinha, fizeram uma rave lá no inferno, festejaram. Conseguimos destruir o plano de Deus. Só que Deus armou uma ratoeira para ele. E aqui Agostinho diz que a ratoeira era a cruz. E a isca era a morte de Cristo, porque agora ele diz: vou vencer também a Cristo, né? Vou vencer também o Filho de Deus, vou matá-lo. E a morte de Cristo, né, foi a isca que Satanás caiu. E agora a morte de Cristo, ela vence todo o poder do mal. Cristo vence Cristo vence o diabo na cruz. Cristo coloca a Satanás no chão, pisa na cabeça dele e se cumpre Gênesis 3. A serpente lhe feriu o calcanhar, mas ele esmagou a sua cabeça. Então, dito isso, nós temos que ficar atentos, porque podemos cair em tentação, podemos cair no erro do maligno, podemos cair naquilo que Paulo aconselha Timóteo a falar ou na hora de separar os oficiais, para que nós não venhamos a cair na soberba e assim correr no pecado do diabo, né, que é uma tentação. Nós temos que tomar cuidado com algumas coisas. Quando é que o crente é sucumbido e vencido pelo diabo? Quando negligencia as suas obrigações, né, os seus deveres para com Deus. Nós temos obrigações e deveres como cristãos, de congregarmos, né, de confessar o Senhor como único Deus. Temos o dever, né, de propagar o Evangelho, de anunciar o Evangelho do Reino. Temos obrigações morais a ser cumpridas, né? Quando nós deixamos disso, nós estamos correndo o risco de ser vencidos pelo inimigo. Quando negligenciamos a oração, por exemplo, a leitura das Escrituras.
São obrigações do cristão, ler a Bíblia e orar. Quando deixa disso, ele pode estar correndo perigo. Quando alimentamos o mal no coração, e isso, meus irmãos, é um perigo violento. Neste Brasil turbulento em que nós vivemos, onde se destrói um mito e se constrói outro mito, né? As pessoas, elas se deixam ser levadas pela paixão, né? E aí constrói-se os seus altares aos seus deuses humanos e deixa o seu coração ser contaminado com o mal. Então, se uma pessoa é adepta, ela é seguidora, ela gosta de um determinado político, ela já é taxada de termos pejorativos, cria um ranço, se cria um ódio. E esses dias, eu estava vendo um Twitter de um pastor liberal, em que ele dizia dessa maneira, né? Bolsonaro é um assassino, e todos aqueles que andam com ele ou o seguem também são assassinos. Olha o termo dessa frase, olha o que se coloca nessa frase, né? Quem segue e quem anda é um assassino. Olha o ódio no coração de um pastor. Por outro lado, também temos o exagero, né? Alguém diz assim, alguém colocou assim, a minha alegria nessa quarentena seria maior se o Lula contraísse o coronavírus e morresse. Crente, quando eu olho para esses dois tipos de ações, eu vejo como o ser humano, ele tem cedido, né, ao mal, como ele tem deixado o seu coração ser contaminado pelo mal, e é nisso que Satanás atua. E é aí que o ser humano corre perigo, né, de ser um instrumento de Satanás. Então, não temos que alimentar o nosso coração com o mal, né? Não temos que deixar que o nosso coração seja sucumbido pela malignidade do mundo, tá? Nós temos que tomar cuidado. A nossa ação é de como vencer o inimigo e não dar ferramentas para que ele nos vença. E o texto que a revista nos oferece de como vencer o inimigo, tá? Está lá em Efésios capítulo 6. Então, como é que nós vencemos o inimigo de nossas vidas? Efésios capítulo 6 nos dá essas armas de como nós venceremos o inimigo de nossas almas. Com a armadura da fé. O apóstolo Paulo recomenda aqui que nós sigamos a seguinte ordem de... Como eu posso colocar aqui? Paulo nos dá um caminho que nós deveremos seguir para vencer o inimigo de nossas almas. Então, devemos seguir essa ordem que o apóstolo Paulo dá exatamente. Primeiro, precisamos nos fortalecer no Senhor. A primeira coisa para vencer o inimigo é fortalecermos no Senhor. E como é que nós podemos fortalecer no Senhor? Lendo as Escrituras. Tendo as Escrituras como nossa única regra de fé e de prática. Meditando na palavra do Senhor de dia e de noite, né? Primeiro ponto, então, é esse: nos fortalecer no Senhor. Não podemos ser raquíticos na fé. Não podemos ler a Bíblia de vez em quando, ou de vez em nunca, ou lemos só quando nos interessa, né? E aqui, você que está nos acompanhando aí, um exercício básico para você. Vamos lá. Exercício básico para saber se eu estou forte ou se eu estou fraco, tá? Então, você tem aí um termômetro, forte, fraco, tá? Quando você vai ler a Bíblia, te dá sono? Se te dá sono, tá fraco. Quando você vai ler a Bíblia, te dá uma inquietação? Se te causa uma inquietação, é porque você está fraco. Quando você vai ler a Bíblia, você começa a ficar pensando em outras coisas, dívidas, trabalho de escola, os filhos,
outras coisas mais, o que está acontecendo, né? Quem vai ser eliminado no Big Brother, né? Quando é que vai vir um novo capítulo daquela série? Cabeça quando você está lendo a Bíblia, se isso passa, o termômetro, tô fraco, já atingiu o nível hard. Aí te cuida. Porque somente se estivermos fortes no Senhor, conseguiremos vencer o inimigo de nossas almas. O segundo ponto que Paulo nos dá nesse texto é que precisamos entender que estamos em meio a uma batalha contra inimigos, contra o inimigo. E esse inimigo não é inimigos de carne e de sangue, mas é um inimigo feroz, um inimigo que Pedro diz que ele é como um leão procurando a quem pode rugir. Então precisamos conhecer o nosso inimigo, tá? Precisamos saber que não é alguém de carne e sangue. O terceira linha que Paulo nos traz nesse texto é que precisamos entender que este inimigo joga sujo e não desiste facilmente. O diabo, ele não é um lutador honesto. Não sei se você já assistiu aquelas lutas de MMA. MMA não é. Aquelas lutas de TV que os caras podia tudo, só não podia. Tem algumas coisas que não pode na luta, tipo dedo no olho, né? E tinha aquele lutador sujo, que ele levava um negocinho na mão e jogava no olho da pessoa. Dava, né? Metia o dedo lá no olho da pessoa, então aí acabava vencendo de forma suja. O diabo é um lutador sujo. Ele não vai jogar limpo nunca, porque não faz parte do caráter dele, não faz parte do perfil dele. Toda luta tem uma regra. Até mesmo nas guerras mais terríveis que nós tivemos no mundo, existem limites para aquilo. Por exemplo, quando se levanta a bandeira branca, se entende nos dois exércitos que não é o momento de atacar, por algum motivo específico. E fazer isso, passar por cima dessa regra, é jogar sujo, né? Não é correto, né? Então, nas últimas batalhas, nas últimas guerras que a gente acompanhou no mundo, o que mais se via nessas guerras era quando se atacava hospital, escola, né? E de forma acidental, né, no caso. Nunca nenhum exército, por mais cruel que fosse, atingiu intencionalmente escola, hospital, asilo. Por quê? Se entende que isso é jogar sujo. Mas nessa luta que nós enfrentamos, o diabo, ele não joga limpo, ele é sujo, tá? Então, muito cuidado com isso. Nós precisamos entender isso. Um quarto ponto aqui que Paulo nos coloca é que nós precisamos nos revestir de uma roupagem que Paulo chama de armaduras de Deus, tá? Para enfrentar este combate. E dentro dessas armaduras, tem duas específicas que nós queremos encerrar com elas, tá? Duas. A primeira aqui, não é a primeira na ordem, mas é a que nós queremos falar, é sobre o escudo da fé, né? O escudo da fé é um convite a ser usado esse escudo como uma defesa contra os dardos do maligno, que induzem pensamentos de dúvida, de rebeldia e de malícia. Então Paulo diz, você precisa se proteger com a armadura, e essa armadura tem um escudo, e esse escudo vai te proteger do quê? Vai te proteger dos dardos do maligno, vai te proteger de toda rebeldia e toda malícia, né? Lembra que uma das características do diabo, um dos métodos do diabo agir, é colocar pensamentos impuros, é colocar pensamentos maliciosos, é colocar pensamentos de rebeldia contra a pessoa de Deus. Isso ele faz. O escudo da fé vem para nos proteger disso, para que nós possamos então estar protegidos, a nossa mente protegida, tá? Precisamos estar firmes nisso. E o segundo ponto que Paulo coloca aqui é, não na ordem, mas é o segundo ponto que eu quero trazer, é a espada da palavra, que ela parece ser uma arma que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. De fato, foi a palavra a arma que Jesus usou para se defender na tentação, né, contra Satanás. Você tem no slide, eu não tenho aqui agora, mas no slide está, né, explicando como Jesus venceu o inimigo na grande batalha. Foi na palavra. Jesus
se manteve firme na palavra. Jesus se manteve firme. Jesus, a sua mente estava focada. Nada do que o inimigo falava entrava na mente de Jesus Cristo. Nada do que ele oferecia tinha acesso à mente de Cristo. E Cristo, por estar com a mente protegida contra as astúcias, as ciladas do inimigo, Cristo pôde responder, pôde atacar com a espada, mostrando que na palavra, usando a palavra para vencer o diabo, e ele venceu o diabo. Portanto, como é que nós vencemos o diabo? Com a armadura de Deus, revestido dessa armadura, impedindo assim que o diabo tome a nossa mente, e impedindo que ele nos engane de forma sagaz, de forma cruel. Tá. Bom, concluindo então aqui o nosso tema, e aí nós vamos abrir para algumas perguntas. A conclusão é: nós não podemos subestimar, né, e nem superestimar o inimigo de nossas almas. Nós não podemos achar que o diabo é um cão que você pisa em cima, um cão sarnento que você pisa em cima, e ele não tem poder, ele não vai atuar, e você pode dizer assim: eu repreendo, e acabou, e você tem uma super força, e você pode vencer Satanás pela super força que você tem, ou pelo fato de você ser cristão, Satanás não tem uma atuação sobre você. Não subestime, mas também não supervalorize, né, a ação dele, achando que tudo é ele. Você vai, está em casa, acabou a luz, você, Satanás, é Satanás que está cortando a minha luz. Não, talvez foi você que não pagou a conta. Né? Caiu a internet, foi obra de Satanás. Não, talvez é um problema técnico. Talvez algum caminhão passou e tirou o fio. Não necessariamente tem que ser Satanás. Né? Então, não valorize de forma extrema a atuação do diabo, mas também não subestime, não viva como se Satanás não existisse, tá? Porque a Bíblia fala da pessoa de Satanás, fala do campo de ação de Satanás, fala do método de ação de Satanás, mas também a Bíblia diz que podemos vencê-lo, porque Cristo venceu por nós. Amém? Temos aqui algumas perguntas feitas pelos nossos internautas ali no nosso canal no YouTube, tá? Tentaremos responder aqui. Samuel, o Eric, isso da nossa igreja, ele pergunta o seguinte: o que seria roubar a palavra semeada, que você disse lá no começo da aula? Tá. Roubar a palavra semeada, né? Que está no slide. Bom, o texto que a gente colocou ali é o texto do semeador, em que ele vai semeando e a semente vai caindo em vários tipos de terreno, né? E lá diz que algumas não prosperaram, não deram frutos por várias razões. Uma ficou à beira do caminho, veio as aves e comeram, outras ficou meio os pedregais, e aí foram sufocadas. Uma nasceu em terra boa, e a outra foi do tema que foi perguntado. É aquela pessoa que ouve a palavra, né? Ouve a palavra, ela tem acesso às escrituras, à palavra de Deus, mas por ela não se manter firme, né, dentro desses dois últimos itens que nós colocamos, não se manter firme na fé, não se protegendo com o escudo da fé, dos dardos infalíveis, porque, veja bem, Eric, uma pessoa que conhece as escrituras, ou que ela tem acesso à palavra, seja por pregação, por leitura de livros, por leitura das escrituras, não necessariamente ela é uma pessoa, como que eu posso dizer, não necessariamente um eleito, não necessariamente uma pessoa que realmente está impossibilitada de continuar a caminhada cristã, tá? Ela teve acesso, mas ainda ela não está, a sua mente não está protegida, tá? Porque ela só tem acesso, ela não pratica de forma total aquilo que ela está ouvindo. Com isso, Satanás vem e lança dúvidas sobre aquilo que ela ouviu. Vou dar um exemplo, Eric, acho que vai ficar bem mais claro para você entender. A pessoa, ela leu a Bíblia, ou veio para uma igreja, ou leu algum livro, falando que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o próprio Deus, que ele
deixou sua glória, veio de forma humana, sofreu, morreu numa cruz, foi crucificado e morreu e ressuscitou. A pessoa ouviu isso e falou, nossa, que legal, que bacana, né? Deus olhou para mim e veio nessa terra e morreu por mim. Mas aí o diabo vem e lança dúvidas na mente dessa pessoa. Será que isso é verdade? Será que isso não foi uma invenção do apóstolo Paulo? Não foi uma invenção dos crentes do primeiro século? Será que realmente Jesus Cristo é Deus? Eu estou te dizendo aqui, Eric, coisas que aconteceram ao longo da igreja. As duas naturezas de Cristo foi algo que mais se discutiu, se discute até hoje, né? A dúvida sobre a existência de Jesus Cristo como um homem de verdade, ela permanece até os dias de hoje. Foi temas de concílios, temas de debates entre os irmãos do primeiro século. Então, muitas pessoas, e eu conheço várias pessoas que tiveram acesso à palavra, mas hoje elas são chamadas de agnósticas. Ou algumas viraram ateístas. Conhecem a palavra, tiveram acesso às escrituras, né? Foi lá deixado a sementinha, mas não prosperou porque o inimigo veio e roubou aquele conhecimento que ela estava tendo da palavra de Deus. Não sei se consegui responder, Eric. Se você não foi a resposta que você queria, manda lá no chat que a gente tenta caprichar melhor na resposta aí, tá? Ok. Meus irmãos, tendo mais perguntas, podem nos enviar também através do comentário, vai estar liberado lá o comentário, você pode mandar por lá, ou mandar diretamente para o nosso e-mail, né? IPHA, tá? I de igreja, P de pato, H de hoje, A de amor, ZU, né? Seria o ZU. Z de zabumba, U de urso, L de laranja, @gmail.com. Diga lá, olha, eu estava ouvindo a aula sobre o inimigo de nossas almas, e eu vi este tema esse trecho que você falou, não entendi direito, ou tenho uma dúvida sobre isso. Manda lá que nós te responderemos, tá? Ou entre lá no nosso Facebook, no nosso Instagram, e deixe também a sua pergunta lá, e nós estaremos respondendo a todos. Ok? Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Rei da Glória, te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque reconhecemos que Tu és o nosso Deus, o nosso único Deus. Reconhecemos que somente o Senhor tem poder sobre a nossa vida. Reconhecemos que só o Senhor é o nosso governador perfeito, porque o Senhor é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E as tuas ações são justas, perfeitas e santas. Obrigado, Senhor, por essa manhã gloriosa, pela palavra que foi ministrada pelo teu servo seminarista Lucas Vanzella, por esta aula onde estudamos sobre o nosso adversário, de que forma ele pode atuar contra as nossas vidas, em que campo ele atua, Senhor, e de que forma podemos vencê-lo. E também olhamos para as Escrituras e vemos que o Senhor o venceu, se cumprindo aquilo que foi dito lá no começo da existência do ser humano em Gênesis 3, que o Senhor pisaria na cabeça da serpente, e assim foi feito. Obrigado, Senhor, por este domingo, obrigado por tudo que o Senhor irá fazer na nossa vida ainda. Te louvamos, Pai, no nome do poderoso Jesus Cristo, nosso Senhor, pedindo que a tua bênção seja sobre essa nação, Senhor. Essa nação que tanto sofre, Senhor, sofre por causa deste vírus que tem levado pessoas à morte, tem levado pessoas ao medo, pessoas que não saem de casa com medo, pessoas que se adoecem por causa do medo e pessoas que morrem realmente por causa da contaminação desse vírus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, nos proteja, que a cura para esse vírus venha rápido, Senhor, que o Senhor ilumine a mente dos cientistas, dos biólogos, Senhor, daqueles que estão trabalhando, Senhor, incessantemente à procura de uma cura. Que o Senhor ilumine a mente deles para que isso possa ocorrer. E também tem misericórdia, Senhor, do nosso país no campo político. Vivemos uma semana turbulenta que ainda se estenderá. Que o Senhor coloque paz, Senhor, essa é a nossa palavra, coloque paz na nossa política. Que o presidente, os ministros, os deputados, senadores, que todo esse corpo político possa, Senhor,
se unir neste momento e pensar neste país, pensar em pessoas que sofrem, pessoas desempregadas, pessoas que não têm condições de saúde, pessoas que não têm recursos financeiros hoje, muitas delas não têm hoje o que colocar na mesa. Que os nossos políticos pensem nisso, Senhor, e façam o seu trabalho e o seu nome seja glorificado, Senhor. Em nome de Cristo, nós apresentamos todos pedindo a tua bênção. Amém. Amém. Um ótimo domingo. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e sua família.